E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto básico de missões, Mateus 28, versos 19 e 20. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Santo Deus, diante da tua santa palavra, nosso clamor é que o Senhor nos ensine nessa manhã. Ensine sim, estamos iniciando um mês de mobilização, um mês de movimento na tua igreja. Mas nós queremos começar este mês exercitando a fé que compreende. Queremos compreender o que o Senhor espera de nós na missão do Senhor executada pela tua igreja na terra. Muitas vezes, ó Deus, suamos muito e esquecemos de perguntar para o Senhor o que tu esperas de nós. Então, que este tempo aqui de proclamação da tua palavra nesta manhã seja um tempo, sim, de despertamento, mas também de compreensão o que devemos fazer enquanto igreja. Esse é o nosso clamor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de esclarecer nesse primeiro momento, Felipe, Departamento de Evangelismo e Missões, igreja. Nesse momento eu não irei trazer aquela mensagem típica do mês de missões, ou dos meses missionários. Normalmente nos meses missionários nós temos uma palavra de despertamento, de movimento, de chamamento da igreja à ação, e isso é muito bom. E devemos valorizar esse momento. Contudo, eu tenho sentido no meu coração já há muito tempo, não é de agora, que muitas vezes nós vivemos numa crise no que se refere à compreensão do que é missões. Fazemos um movimento, fazemos um trabalho que nos leva à ação, mas uma ação que não tem foco, que não tem muitas vezes direção. Muitas vezes chamamos tudo de missões, e quando tudo é missões, nada é missões. Será que entendemos de verdade qual é a tarefa missionária da igreja? Sabemos, porque isso é repetido constantemente no ensino da igreja, na escola bíblica, no púlpito, nas conversas informais, no exercício dos diversos ministérios da igreja. Sabemos que a tarefa missionária é a principal tarefa da igreja. Mas defina missões. Esse deveria ser o nosso ponto de partida final. O que é missões? Eu temo que muitos crentes não sabem o que é. E aqui eu não estou me referindo à nossa igreja em particular, de modo algum, eu estou falando em geral. Eu penso que há, de fato, uma certa ignorância no que se refere à teologia bíblica de missões. E precisamos retornar para um texto fundamental como este, poderíamos visitar vários outros, mas eu vou me ater neste texto e tentar ser o mais detalhado possível nesta passagem, para compreender de forma precisa o que de fato devemos fazer enquanto igreja missionária. Viva o poder de transformar. Sim, é isso que nós queremos viver. Queremos espalhar no mundo a verdade de Jesus, queremos multiplicar, são tantos os temas, e são tantos que às vezes a gente até mistura um com o outro. Mas o que todos esses temas têm em comum e para onde eles querem nos levar na nossa atuação como igreja? Antes da gente olhar palavra por palavra desta passagem, eu gostaria de contar uma historinha para você. Imagine um martelo. Todos temos um martelo em casa? Quem tem? Eu tenho alguns. Imagine um martelo. Ele foi desenhado para bater pregos, certo? Todos concordam com isso? Tudo bem. Foi para isso que o martelo foi feito. Agora imagine um martelo que nunca é usado. Um martelo que foi comprado, mas ele fica jogado sempre lá na caixa de ferramentas. Lá no canto daquele depósito lá da sua casa. O martelo, ele não liga muito para isso. Ele está acostumado a ser um martelo esquecido.
Agora imagine que esse martelo, que está acostumado a ficar abandonado lá no canto do depósito, da caixa de ferramentas, ele é um martelo que tem consciência própria. Dias e dias se passam e nada dele ser usado. E ele vai ficando meio entediado primeiro, depois ele vai ficando meio chateado, por fim ele já está depressivo, quase que marcando uma consulta com o psiquiatra ali da caixa de ferramentas. Ele não sabe o que é ao certo, porque ele se sente assim, mas ele está triste. Ele está agoniado, ele está entristecido. Alguma coisa lhe falta, mas ele não sabe o que é. Um dia então alguém finalmente tira ele da caixa, pega o martelo da caixa e vai e leva ele para ser usado, e ele sente algo diferente. O martelo ele é usado primeiramente para quebrar um galho. Não é quebrar o galho igual a gente fala na gíria, não. É quebrar o galho da árvore mesmo, aquele galho que fica pendurado depois de uma chuva como dessa madrugada, e a gente precisa tirar para não acontecer um acidente. Então, o dono do martelo usou ele para tirar o galho. Legal, e ele se sentiu diferente. Ele falou, bater nos galhos, arrancar galhos é divertido. Gostei disso daí. Ao mesmo tempo, à noite, quando ele voltou para a caixa de ferramentas, ele sentiu que algo ainda lhe faltava. Nos dias seguintes, ele foi usado frequentemente. Ele desamassou a calota de carro, despedaçou algumas pedras, colocou um pé de mesa no lugar. Ainda assim, ele se sentia insatisfeito. Ele anseia por mais ação, ele quer movimento, ele quer fazer coisas. Ele quer ser usado o máximo que puder para bater em alguma coisa ao seu redor, para quebrar, despedaçar, amassar. Ele descobre que não experimentou bastante desses eventos para se sentir completo. Fazer mais dessas mesmas coisas, ele acredita, é a solução para a sua insatisfação. Então, um dia alguém usa o martelo num prego. Finalmente, alguém usa o martelo para bater num prego. De repente, uma luz invade a alma do martelo. Ele agora entende que foi verdadeiramente projetado. Foi feito para bater pregos, que não tinha nem comparação com as outras coisas que ele bateu. Agora ele sabia que sua alma de martelo estava buscando por tanto tempo. É claro que essa é uma história esdrúxula. Martelos não têm alma. Mas ela nos faz pensar qual é o propósito da minha e da sua vida. O que nós deveríamos fazer, e muitas vezes não fazemos, e portanto não descobrimos a realização que esta atividade, que esta tarefa cumprida nos traria. Qual é o propósito da minha e da sua vida? Dizemos muito que o propósito da igreja é missões. Mas eu temo, irmãos, que tenhamos transformado o movimento missionário, ou tendamos a transformar o movimento missionário em algo parecido com uma corrida de carros. Todo mundo aqui já deve ter visto automobilismo. Antigamente o brasileiro gostava mais, né, pastor Nilton? A gente lutava para o crente não faltar o domingo por causa da Fórmula 1. Né? De falar, você não pode faltar IBD por causa da Fórmula 1 não, irmão. Porque tinha, né, uma outra época da Fórmula 1, com um grande piloto, né, que passou um tempo atrás, aí já tem tanto tempo, mas a gente ainda lembra dele, né? A gente ainda lembra do Ayrton Senna. Mas o que é legal na Fórmula 1? A velocidade, o barulho, a emoção da ultrapassagem. Aquilo ali é muito legal. E você pode gostar da Fórmula 1, pode gostar da moto velocidade, da Fórmula Indy. Não estou discutindo o gosto aqui. O fato é que é tudo muito parecido. Máquinas de ponta lutando para ver quem vai chegar em primeiro ao final. Mas tem uma coisa muito curiosa, tanto na Fórmula 1, quanto na Fórmula Indy, quanto na moto velocidade, e na maioria das competições de automobilismo. Na maioria, não todas. O camarada sai de um lugar, e ao final de 70 voltas, né, normalmente ali a média da Fórmula 1, 100 e tantas voltas lá na Fórmula Indy, no circuito oval, o camarada chega exatamente no mesmo lugar. É engraçado esse negócio. Tanto esforço, tanto dinheiro, tanta ultrapassagem, o cara se coloca em risco ali na sua pilotagem, e no final ele saiu de um ponto e chegou exatamente no mesmo. Certa vez eu vi um antigo diretor da MTB,
falar exatamente isso. E eu jamais me esqueci. Nós precisamos sair do circuito missionário. Não é assim que chamamos as pistas de Fórmula 1? Circuito. Nós precisamos sair do circuito missionário, que muitas vezes tem muito barulho, muita energia, até mesmo muitos recursos e dinheiro. E precisamos entender missões como sendo uma tarefa que a gente sai daqui e chega lá. Não é a tarefa que sai daqui e chega no mesmo lugar. Não podemos ser uma igreja missionária que anda em círculos. Não somos, graças a Deus por isso. Mas jamais podemos correr o risco de ser. Eu fiquei muito estarrecido com a informação que o pastor Maurício passou para nós lá na minha escala da vigília. Já era ontem, 5 e pouca da manhã. Pastor Maurício, né, um dos gerentes lá da Junta de Missões Mundiais, ele afirmou que há comunidades batistas como a nossa, igrejas batistas, igrejas locais, que utilizam todo o ferramental da junta, todo o material da Junta de Missões Mundiais, fazem suas campanhas e no final das contas o recurso angariado fica para os cofres da própria igreja para atividades internas. E eu não estou falando que as nossas atividades aqui também não sejam missionárias. Eu simplesmente estou falando que isso é algo absurdo. Porque você está dizendo que vai investir lá, quando na verdade você continua centrado aqui. São igrejas, são comunidades, são pessoas, são famílias, são até mesmo organizações que estão no circuito. Gostam do movimento, gostam do barulho, gostam da emoção, mas não gostam de fato de entender e realizar o verdadeiro trabalho missionário. A passagem que nós lemos, ela está dentro de um contexto. Você sabe, são os últimos versos do Evangelho de Mateus. Sendo esses últimos versos, nós podemos olhar esses versículos como a conclusão mesmo, como não o clímax, mas, sem dúvida alguma, o e aí do livro. Jesus nasceu, viveu, fez milagres, ensinou, morreu, ressuscitou. E aí, leitor? O que você vai fazer com toda essa informação? Esses versos nos dizem exatamente o que nós vamos fazer com esta informação. Por que Jesus diz o que diz e para quem ele diz? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho. Verso 16 nós lemos: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então veja que esse encontro estava combinado. Jesus havia determinado, Jesus havia dito: vocês vão para lá, para esse monte aí. Não sabemos ao certo que monte é, mas sabemos que isso já estava acertado entre os discípulos e Jesus. Quando, porém, os discípulos viram o Cristo ressuscitado, eles se espantaram. Alguns adoraram, porém, outros duvidaram. Não creram. Olha só que coisa impressionante. Jesus falou: vai para lá, os caras vão. Jesus aparece conforme tinha dito que apareceria. E mesmo assim tem gente que não acredita. Eles se encontraram. O encontro ocorreu na história, no momento, é um fato. Alguns duvidaram, mas ao ver que de fato Jesus estava ali, ele se aproxima e lhes diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra? Porque pela obediência de Jesus Cristo, e obediência até a morte, morte de cruz, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho confesse, toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a autoridade. Ele mesmo que ensina, nas palavras do próprio evangelista Mateus, a orarmos, clamando para que o seu reino, para que a sua vontade, seja feita na terra, como já é feita no céu. Agora ele diz, a oração que eu ensinei para vocês, ela é cumprida. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uma vez que toda autoridade lhe foi dada, ele pode então determinar, ordenar, definir qual seja a atividade dos seus discípulos.
E aí a gente precisa mais uma vez refletir para quem Jesus diz. Jesus diz isso para os seus discípulos. Durante a história da igreja, houve quem interpretasse esse texto dizendo que essa palavra era apenas para aqueles que ouviram. Naturalmente, essa não é uma boa interpretação. E não é sequer a interpretação que os próprios primeiros crentes praticaram. Essa palavra não é apenas para os 12 ou para outros discípulos que se encontraram com Jesus depois da ressurreição. Não é. Essa palavra é para todos os discípulos de todos os momentos da história. Sabemos disso porque, quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o mandamento de ser testemunha foi cumprido não apenas pelos discípulos originais, mas também pelos discípulos dos discípulos. Isso nós lemos na Escritura de forma tão clara. Contudo, se estamos aqui hoje no Brasil, 2021, celebrando a Jesus Cristo domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, diariamente nas nossas casas, a todo momento dentro dos nossos próprios corações, é porque um dia alguém entendeu que esse mandamento era para ele. E tendo entendido, cumpriu esse mandamento. E a palavra do Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós. Você lembra de quem te evangelizou? E existem alguns atos evangelísticos que a gente, de forma muito injusta, desvaloriza, sabe? Tem gente que fala, foi meu pai mesmo, minha mãe. Que bênção, meu filho! Você tem teu pai e tua mãe que te evangelizaram. Quem me evangelizou? Meu pai e minha mãe. Glória a Deus por isso. Teve aquele momento, né? Aquele encontro, aquele dia. Alguns lembram, outros não lembram. Não tem problema não lembrar, eu lembro. Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele apelo. Eu lembro da conversa na salinha lateral da igreja. Sabe, pastor Diel? Conversa abençoada. Eu lembro desse momento. Mas o fato é que desde antes de eu nascer, o meu pai e minha mãe me evangelizavam. Glória a Deus por isso. Agora, talvez você tenha sido evangelizado já criança, ou adulto, ou talvez até mesmo já velho. Jamais desvalorize isso, sabe por quê? Porque ali você teve um encontro com um missionário. Aquele teu colega de trabalho que pregou o evangelho para você é missionário. Aquele teu vizinho que levou um folheto para você é um missionário. Aquele irmão que você nem conhece que te entregou um folheto na rua, missionário. Mas em que sentido missionário? Vamos olhar agora de forma bem detida para os verbos do texto. Esse texto, ele tem 4 verbos que merecem a nossa análise detida aí. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Fazer discípulos, alguém pode dizer, isso é um composto, pastor, tem 2 aí. Não, mas no texto grego é um só. Então eu estou colocando um só ali também. Gostaria de definir para você o significado de cada um deles. Quando eu falo de ir, eu estou falando, a palavra grega ali, literalmente, ela aponta para a ideia de deslocamento, de andar, deslocar-se. Quando eu falo de fazer discípulos, aqui me permita teologizar um pouquinho. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o que é fazer discípulos. Me permita lhe dar a teologia pronta, transmitir vida. Discipular é transmitir vida. A vida que eu recebi, eu transmito para outro. E quando eu falo de vida, eu não estou falando apenas do fôlego de vida. Na verdade, eu estou falando principalmente do estilo de vida. Eu estou falando principalmente das crenças fundamentais que alguém tem na sua vida. Você vive em prol do quê? Você vive em função do quê? Aquilo que eu entendo como sendo o propósito e o fundamento da minha vida, eu transmito para outro. Isso é discipulado. Isso é fazer discípulos. Batizar. Batizar significa literalmente lavar com água, ou em água, ou até mesmo a ideia mais literal da palavra batismo no Novo Testamento, mergulhar, imergir. Não necessariamente com a água, mas a gente pode aplicar para a nossa realidade nesse contexto, porque aqui estamos falando de um lavar com água, lavar na água. Por que batizamos as pessoas?
Batizamos as pessoas porque queremos, nesse ato, simbolizar em obediência ao mandamento de Jesus a morte para o velho homem e o novo nascimento, o nascimento para o novo homem em Cristo Jesus. A morte para o mundo e o nascimento para Deus. Porém, quando nós passamos por esse ato, e isso eu percebo que em algumas igrejas tem se perdido hoje, lamentavelmente, nós naturalmente estamos nos incluindo na comunidade daqueles que têm a mesma fé. Eu vejo algumas pessoas defendendo a seguinte tese: batismo é uma coisa, membresia é outra. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque o Senhor nos manda congregar, nos manda pertencer a uma igreja local, nos manda ser membro de uma igreja. Aí tem gente que argumenta, mas no Novo Testamento não fala de rol de membros. Claro, você quer que no Novo Testamento fale do Atos 6? Do programa que a igreja usa para controlar o membro, Felipe? Não vai. Agora, a igreja primitiva sabia exatamente quem era e quem não era. Sabe por que sabia? Porque ela disciplinava com o voto da maioria. Porque ela elegia suas lideranças com o voto da maioria. Isso a gente vê desde Atos capítulo 6, na escolha dos primeiros diáconos. Vemos em Tito, quando Paulo encaminha para promover a eleição dos presbíteros na cidade de Creta. Vemos em vários outros lugares, vemos em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, quando no ato de disciplinar um irmão em pecado, a igreja toda é convidada, é convocada a executar o ato, tanto de excluir quanto de reincluir. E é muito interessante porque a palavra maioria aparece ali em 2 Coríntios capítulo 2, quando Paulo diz que o irmão deve ser reintegrado, porque bastou-lhe a punição dada pela maioria. Qual a definição de maioria? 50% mais 1. Como que eu vou calcular 50% mais 1 se eu não sei a quantidade total? Se você tem dúvida da quantidade total da membresia da PIB de Campo Grande, você passe ali no corredor, vai ter uma ata da movimentação de membros, da última Assembleia de Movimentação de Membros. E lá no final, o secretário e o pastor assinaram o total de membros da igreja. E isso é controlado direitinho, né, pastor Diel? Por quê? Porque nós precisamos saber quem são os nossos. Então o batismo tem esse papel de incluir. A partir do momento que você passa pelas águas, você está incluído na comunidade. Quarto verbo importante que eu quero destacar aqui é o verbo ensinar, que é aqui literalmente transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento. Então, são verbos, inclusive, com exceção do fazer discípulos, muito frequentes no Novo Testamento, porelomai, baptizo, didasco, verbos gregos que, inclusive, todos eles têm paralelo na nossa língua portuguesa. E o verbo fazer discípulos, o verbo mateteu, esse sim aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e aqui é uma das vezes que ele aparece, fazer discípulos. Olhando esses verbos aqui, e a relação que eles têm um com o outro no texto, eu gostaria de fazer com você um exercício de exegese dirigida. Eu vou lhe propor nessa manhã 4 dimensões da missão, de forma breve, mas eu gostaria que você observasse o texto. Eu quero que você observe o texto para que você saia daqui com uma visão bíblica do que é fazer missões. Quando à noite você chegar aqui e tiver bandeira de tudo quanto é cor, camisa de tudo quanto é cor, né? Não vai ter os irmãos com a roupa porque não vai ter couro, né? Ou pandemia. Todo movimento estabelecido, você se lembra exatamente do porquê isso tudo. Para que a gente está fazendo isso tudo? Primeira dimensão da grande comissão que eu quero propor para você e convidar, inclusive, que depois você discuta isso no seu PGM durante a semana. É a dimensão geográfica. Quero começar por aqui, porque logo de cara a gente já tem uma discussão, um debate. Você lê Mateus 28, 19, e ele começa na tua Bíblia com um id. Se você tem a versão de Almeida, seja a revista corrigida, seja a revista atualizada, você começa com essa palavra, id. Se você está lendo a NVI, na nova tradução de linguagem de hoje, você vai ter a palavra vão. Sinônimos. A única diferença é que um conjugou com velho vós e outro com o novo vocês. Mesma coisa. Vão. No imperativo. Uma ordem. Assim está na minha tradução e na sua também.
Mas aí, com certeza, você já deve ter ouvido na tua caminhada que aqui não devia ter um id, devia ter um indo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Alguns. Não, não é id, é indo. O texto grego manda ser indo. Será? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho no texto grego, só que traduzindo tudo simultaneamente para o português. Quando você lê o texto como um todo, o verbo na língua grega, que é uma ordem, é o fazer discípulos. O verbo que está conjugado literalmente como fazer discípulos, que está traduzido como fazer discípulos para nós, ele é o imperativo na língua grega. Tá certo? Ele é um imperativo aoristo do verbo mateteu. Então isso confirma essa tese do indo, pastor? Não. Por que não? Vou lhe explicar por que não. Porque quando você lê o texto grego, você vai observar que o verbo que está traduzido por id, na minha e na tua Bíblia, é a forma grega poreotentes. E essa forma poreotentes, ele é um particípio aoristo. É uma forma que a gente não tem no português igual, em paralelo. Mas basicamente o que a gente está dizendo o que o texto diz para a gente ao mesmo tempo em que você executa a ordem, você tem que fazer o id. Você tem que ir ao mesmo tempo. Essa forma do particípio, alguns debatem ainda qual tipo de particípio seria, mas é o chamado particípio circunstancial ou de circunstância atendente. Esse tipo de particípio ele está presente em vários outros textos e Mateus ele é fera em usar essa forma gramatical. Quer ver outra? No mesmo capítulo, verso 7. Volta aí o teu olhar para o verso 7 de Mateus 28. Só para a gente fazer a interpretação de textos juntos. Não dá para ficar falando muito de gramática, mas vamos nos exemplos. Leu aí? E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. É exatamente a mesma construção verbal. Ide e dizei. Raciocine comigo na anunciação da ressurreição do Cristo. As primeiras testemunhas poderiam dizer que Jesus havia ressuscitado, se eles simultaneamente não se dispusessem e fossem até a quem eles iriam anunciar? Não. O ir é simultâneo ao dizer. Vamos no outro exemplo que não tem nada a ver com anunciação. Só para você entender a gramática. Mateus capítulo 2, verso de número 13. Lembram da fuga de José, Maria e Jesus para o Egito? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Onde está a construção verbal aqui, igual lá de Mateus 28, 19? Está na expressão que na minha Bíblia está traduzido: dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Ou em outra versão, levanta e toma o menino. Apenas o toma o menino e sua mãe é a ordem do texto, é o imperativo. Porém, José teria como tomar o menino e a mãe dele, levar fugido para o Egito, se ele não se levantasse às pressas e fosse? Não. É simultânea a ação de levantar-se com a de tomar e fugir. É simultânea. Tanto é que olha só o verso 14. Olha como José obedece essa palavra. Dispondo-se ele, ou levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. O texto nos dá o sinal claro de que José não esperou, não. Ele não esperou o outro dia, ele não arrumou a mala com calma. O anjo apareceu, mandou fugir e ele levantou na mesma hora e fugiu. Pastor, mas o que isso tem a ver com a dimensão geográfica da missão que Jesus nos deu? Isso tem a ver com algo sensacional.
Eu não tenho como fazer a missão se eu não saio de onde eu estou. Ah, pastor, legal, é isso aí, é por isso que a gente manda o missionário lá para a China. Não. Se você está achando isso ainda, você está tendo errado. Perceba a conjugação agora, já que a gente está falando de verbo, né? Eu, Lucas, não tenho como fazer a missão de Deus na minha vida se eu, Lucas, não saio do meu lugar. Agora substitua o meu nome, Lucas, pelo teu. E isso se aplica para a coletividade também. Lembra do circuito missionário, igual a Fórmula 1? A Fórmula 1 movimenta muito dinheiro. E graças a Deus, o campo missionário também. Porque a gente precisa sustentar financeiramente, sim, os nossos obreiros. Nós precisamos, sim, segurar as cordas daqueles que estão lá na ponta, com o dinheiro que sai daqui. E não devemos nos esquecer que se estamos aqui, foi porque um camarada lá nos Estados Unidos passou exatamente pelo mesmo processo. Levantou sustento, convocou a comunidade, foi enviado, foi sustentado aqui. E sendo sustentado, plantou essa igreja, não apenas essa, várias outras. As agências missionárias participam desse processo, não é? Quando olhamos a história dos batistas brasileiros, não podemos nos esquecer da famosa junta de Richmond, que enviou os missionários batistas do Sul para cá. E aqui começaram o trabalho que deu origem à nossa Convenção Batista Brasileira e também a diversos outros movimentos batistas que não estão filiados à nossa convenção. Não podemos nos esquecer disso. Porém, o camarada que sustenta a Fórmula 1, ele sustenta para ficar na arquibancada. Ele fica olhando. Ele fica esperando a ultrapassagem. Ele fica esperando a chegada. Ele fica esperando para ouvir o ronco do motor. Mas ele nunca entrou num carro. Ele nunca sujou junto com os mecânicos a sua mão de graxa. Ele nunca sequer tocou num carro de Fórmula 1. Ele põe o dinheiro dele para ser um espectador. A igreja não pode ser assim. Se a gente quer fazer missões de verdade, eu preciso reconhecer que eu preciso ir. Missões se faz ou indo, ou contribuindo, ou orando, não. Missões se faz indo para todo mundo. E contribuindo, e orando para todo mundo. Crente que não vai até o seu vizinho, ao seu colega de trabalho, a pessoa com quem Deus prepara uma oportunidade para ele lançar a semente do evangelho. É a mesma coisa do que o missionário que não dá o dízimo. É o cara que pensa que não, meu papel é aqui, eu estou aqui, estou no campo. Então também não vou contribuir com outros campos, não existe isso. Ir e contribuir e orar. Já pensou o missionário que está lá no campo que não ora por missões? Mas muitas vezes a gente se acomoda aqui de achar que estamos fazendo missões, porque daqui a pouco vamos falar, já falou, né, do alvo. Vamos contribuir, vamos colocar nosso envelope, vamos fazer nossa transferência, vamos enviar o recurso, está feito. Não, não. Eu tenho de ir, não necessariamente para o outro lado do mundo, mas eu preciso sim ter coragem de ir para o outro lado da rua. E ir para a mesa que está do meu lado no ambiente de trabalho, para a carteira que está ao lado na sala de aula da escola. Eu preciso ir. E a palavra de Deus ela é tão perfeita, que a estrutura do texto inspirado não nos permite deixar dúvida. Você não faz discípulos se você não for até eles. Muitos tentam fazer missões sem ir, apenas divulgando, contribuindo, alguns até orando. Mas se a nossa oração e a nossa contribuição são de coração, nós não conseguiremos ficar parados. Nós iremos também. Também devemos nos dispor a ir para fora da igreja, das estruturas, do prédio bem montado, do nosso banco acolchoado, do nosso ar-condicionado. Queridos, às vezes isso nos incomoda tanto. Eu me lembro que quando eu era criança, eu pertencia a uma igreja bem montada, bem organizada, um prédio confortável. Na época não tinha ar-condicionado não, mas era confortável. Mas de vez em quando meu pai falava para a gente assim:
Hoje nós vamos na congregação do quilômetro 32. Quando meu pai falava isso, meu amigo, eu tremia todo. A congregação, irmãos, parecia um depósito de inseto. Tudo quanto é bicho, Isabelle, para a tua pesquisa tinha naquele lugar. Tudo quanto é animal voador, rastejante tinha. Era um negócio assustador. E eu era criança, eu ficava espantado com aquele negócio. E os irmãos lá louvando, cantando, pregando, fazendo apelo, tinha conversão. Mas eu não queria ir no quilômetro 32. Por quê? Porque eu queria o meu conforto. O fato é que eu já era adolescente. Eu vi aquela igreja do quilômetro 32 ser emancipada. E agora ali é uma igreja local que já existe já há alguns 20 e tantos anos, 30 anos praticamente. Fora o tempo de congregação. Porque alguém se dispôs a sair do banco confortável e ir lá enfrentar aquela mosquitada lá, sem medo de dengue, zika, chikungunya, nada disso. O pessoal ia lá. Irmãos, e eu estou falando da minha parquíssima experiência, né? Depois eu pude visitar outros campos missionários, até mais difíceis do que o campo dos mosquitos, lá do quilômetro 32. E ver coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo no campo missionário. Mas enquanto nós estamos reclamando de ir num lugar aqui a 30 quilômetros da gente, 20 quilômetros da gente, tem irmãos que foram para o outro lado do mundo e enfrentam perseguição do governo, enfrentam risco de morte, privações tremendas. Foram lá, foram fazer a obra. Não nos enganemos. Nós temos que ser como eles, nos dispor a ir. Segunda dimensão da grande comissão é a dimensão missional. Isso aí ficou famoso, essa palavra, um tempo atrás. Na literatura de missões ela é muito presente. O que é essa ideia do missional? A ideia é que nós devemos ter exatamente esse comportamento do missionário. Qual é o comportamento do missionário quando ele vai para o outro lado do mundo? Ele vai viver a vida dele ali normalmente, como ele vivia aqui no Brasil? Fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira? É claro que não. O propósito dele ter ido para o campo missionário é atingir as pessoas daquele lugar, não é? Com o evangelho. Então ele vai compreender como as pessoas falam, compreender como as pessoas agem, compreender como as pessoas se relacionam. Ele vai entrar o máximo que ele puder no mundo daquelas pessoas, a fim de oportunizar a proclamação do evangelho. Ou você acha que o camarada chega lá no país muçulmano, põe um palanque na praça e começa a falar de Jesus? Você acha que a pregação dele vai durar quantos minutos antes dele ser preso? Ou antes mesmo da polícia chegar, às vezes o próprio povo já apedreja. Afinal de contas, eles não estão culturalmente preparados para receber aquela mensagem daquela maneira. Mas ainda assim o Senhor quer que o missionário vá lá e pregue. Então ele precisa entender a forma de vida daquelas pessoas para chegar até elas, ok? E nós aqui, nós devemos fazer a mesma coisa. Ser missional é ser intencional. Os meus relacionamentos têm que ser intencionalmente provocados, planejados, construídos para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, não, mas eu vou para o meu trabalho, lá eu me preocupo com o meu trabalho, eu tenho que fazer minhas atividades lá, minhas tarefas lá. Sim, é isso aí, você tem que ser o melhor profissional que você puder, para oportunizar a pregação do Evangelho. Entende? Ali você deve ser sal e luz, para que da sua boca o Evangelho possa ser ouvido naquele lugar. De modo que aquelas pessoas que ali estão, não apenas ouçam, mas sejam verdadeiros discípulos de Jesus. A gente precisa perceber que todas as demais ordens apontam para essa. Primeiramente, a ordem de ir. Eu tenho que ir. Por que eu tenho que ir? Porque se eu não for, eu não vou fazer discípulos. O primeiro passo é ir. E ir e fazer discípulos é algo simultâneo, é algo que vai acontecer ao mesmo tempo. E eu vou para fazer discípulos. Mas eu não apenas vou para fazer discípulos, eu batizo para fazer discípulos. E tem gente que não entende também muito isso não, mas porque quando eu digo para esse irmão, irmão, vem para a minha igreja, seja batizado, seja um de nós, um membro da nossa igreja. O pastor Ediel sabe muito bem disso. Junto eu digo, venha para trabalhar. Venha para servir, venha para pregar, venha para ser sal e para ser luz, para somar nesse projeto missionário.
Ser missional é ser intencional. Como você tem vivido a sua vida? Com qual propósito? Para qual missão? Para qual atividade? Terceira dimensão, a dimensão temporal. Lembra que eu falei um pouquinho com vocês sobre os tempos verbais gregos aqui no início do texto? Perfeito. Nós temos, dos 4 verbos que eu citei para vocês no início, 2 num tempo verbal, que dão a ideia um pouquinho de passado. Vou colocar assim para ficar fácil de entender, para não me estender muito na definição do que seja um aoristo grego. E outros 2 que estão conjugados no tempo presente. Isso que significa que no ato de fazer discípulos eu tenho coisas antes, ações anteriores e ações posteriores. Anteriores, eu preciso me dispor a ir. Anterior, eu preciso pregar. Porque se eu não prego, a pessoa não vai crer. Aí beleza, eu preguei, a pessoa foi atingida pelo evangelho, se converteu e é um crente, um verdadeiro crente. O que essa pessoa precisa passar depois? Ela precisa ser batizada, ou seja, incluída, integrada. E não apenas integrada, ela precisa ser ensinada, treinada, preparada. Para quê? Para que o processo se retroalimente. Mais uma vez, cada palavra da Escritura está aqui com um propósito. Existem ações anteriores, eu preciso ir, eu preciso pregar, mas existem ações posteriores. Por isso, muito bebê morre. Porque muitas vezes a igreja se preocupa no processo missionário com o que vem antes. Enviar a pessoa para longe, pregar o correto evangelho, mas depois esquece de batizar e de ensinar. E isso nos leva à nossa última dimensão, que é a dimensão da igreja. A dimensão da igreja, ela nos ensina que há um ciclo na grande comissão. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso. Muitas vezes nós vemos a igreja como um lugar para nos servir. E a igreja é a comunidade para que nós tenhamos um ambiente e oportunidades de servir. Ao ir, a igreja é enviada para o mundo. Ao fazer discípulos, os cristãos atraem novos discípulos à igreja, trazem novos discípulos. Tudo isso acontece, irmãos, lá fora, desse portão para lá. Pode acontecer aqui também, mas principalmente vai acontecer lá fora. Agora, existe um aspecto da grande comissão que só pode acontecer aqui e por aqui, pela igreja, na igreja e pela igreja. Novos discípulos são integrados a quê? A igreja. Esse novo convertido, ele não vai ser um novo convertido para ser crente em casa, para ser um desigrejado, para ser um camarada que vai tentar viver a vida sozinho. Não, é necessária a vida da igreja. E aqui dentro, ela vai experimentar o treinamento. Todos os crentes são preparados para a vida, visando a expansão da igreja. E aí o processo começa de novo. O crente preparado vai para o mundo, é enviado pela igreja. O novo convertido é atraído para ser parte da igreja. Ele é então integrado para viver a vida da igreja, preparado na igreja para ser enviado de novo para fora da igreja. Então não há grande comissão fora da igreja. Qual é a implicação necessária disso, queridos irmãos? Fazer missões é plantar igreja. Lembra que eu falei para vocês de quando tudo é missões, nada é? Então, onde devem estar todos os nossos esforços missionários? Na plantação de novas igrejas. A evangelização bem-sucedida dá origem a novas igrejas. E aí, eu quero desafiar você a olhar de forma muito cuidadosa o quadro que tem aqui embaixo no Salão Krieger. São 31, Davi? 34 igrejas filhas. Queridos, isso é muita coisa. Vamos fazer uma conta aí. Pega 117, divide por 34. Mais ou menos uma a cada 4 anos. Uma filha a cada 4 anos. Esse é o resultado imediato do esforço missionário dessa igreja. Fora as parcerias missionárias, fora os projetos de outras igrejas ou de outras instituições apoiados pela nossa igreja. Então eu gostaria que você saísse daqui com a seguinte compreensão.
Missões é a atividade da igreja, que é fundamental, que é primordial, que é minha responsabilidade individual, que deve ser feita por mim em todos os lugares, mas que, se está sendo bem feita pela minha igreja, resulta em plantação de novas igrejas. Ao pensarmos em novos projetos, em novas parcerias, a pergunta é: este projeto, essa parceria, levará à plantação de uma igreja? Sim ou não? Com relação aos nossos trabalhos aqui, dos nossos diversos ministérios, de que maneira eu e você estamos envolvidos com a plantação de novas igrejas? E ao revisitar esse texto, eu fiquei pensando, a educação cristã já fez mais pelas missões do que está fazendo hoje. Eu olhei para o meu próprio ministério, para a minha própria atividade. E aí eu desafio você também no seu ministério, na sua atividade. O que está sendo feito para a plantação de novas igrejas? Por você, pelo teu ministério, pela nossa comunidade como um todo. Recurso missionário bem empregado é aquele que resulta em mais um quadradinho naquele quadro lá embaixo. E eu não estou falando do quadradinho pelo quadradinho, não. Eu estou falando pelo impacto de vidas e no reino, quando uma nova igreja é plantada. A igreja é o agente da vida de Deus nesse mundo. Eu quero terminar. Falei para vocês que seria uma aula, e foi. Mas eu quero deixar para você esse acróstico final para a tua reflexão. Hoje à noite, quando você ouvir de missões, lembre-se, missões é plantar igrejas, pela pregação do verdadeiro evangelho de Jesus. Missões é plantar igrejas, pela proclamação do Cristo morto e ressuscitado. Para que serve o martelo? Lembram do martelo do início? O martelo serve para pregar. A igreja é o martelo de Deus que serve para pregar o evangelho, que é proclamação, proclamar as virtudes de Deus. Para isso serve a igreja. A igreja serve para refletir o caráter de Jesus. A igreja serve para evangelizar salvação. A igreja serve para gerar discípulos. A igreja serve para amar os perdidos. A igreja serve para resgatar os cativos. E isso tem como aspecto fundamental e prático: a igreja serve para se multiplicar em novas igrejas saudáveis. Aquele martelo do início da história, ele arrancava galho, ele consertava a mesa, ele fazia um monte de coisa, mas ele descobriu a sua vocação quando ele pregou pregos. A igreja, sim, deve ter uma boa educação teológica, sem dúvida. A igreja, sim, deve fazer ação social. A igreja, sim, deve investir na sua própria comunhão. A igreja, sim, deve investir na sua adoração, na prática da sua adoração. Mas se cada uma dessas atividades for um fim que toma o lugar de pregar o evangelho de Cristo Jesus com o propósito de alcançar o não evangelizado e plantar novas igrejas onde ainda não há, nós perdemos o rumo. Que isso jamais aconteça na PIB de Campo Grande. Que o movimento, as cores e a ação das campanhas missionárias tenham um foco muito preciso: pregar Jesus Cristo, plantar igrejas.